Como sair das dívidas do cartão de crédito, que é o maior causador do endividamento da população brasileira. Eu acabei de participar de uma entrevista com a TV Cultura e lá eles solicitaram aí a minha participação, porque houve aqui um informativo geral do governo dizendo que as pessoas continuam se endividando com o cartão de crédito, mesmo com algumas ações feitas, né? Não sei se você se recorda, há algum tempo foi feito lá o programa Desenrola Brasil, e também o governo criou o crédito consignado para a empresa privada, coisa que era uma coisa mais restrita para funcionário público e aposentados, né? E não resolveu, o governo descobriu que as pessoas continuam se endividando mais, né? Então eu quero compartilhar com você como é que você pode sair desse endividamento do cartão de crédito. Qual que seria a solução? Eu argumentei com a jornalista, eu vou colocar aqui o conteúdo da matéria, até para comentar algumas coisas do que foi dito ali, para contextualizar. O governo federal e o Banco Central estudam medidas para conter a alta do endividamento das famílias. Em cada 5 pessoas no país, uma, neste momento, está no rotativo do cartão de crédito. Ele está nas carteiras, bolsas e celulares de 101 milhões de pessoas no país. Quase metade da população usa o cartão de crédito, segundo o IBGE. Qual forma de pagamento? Eu acho que é a forma de administrar o dinheiro, sabe? Deixar para o mês depois, eu acho que é mais fácil. Eu cheguei a sujar o nome umas 2 vezes e o crédito vira uma bola de neve, dependendo de como você usar, se não souber usar, né? É uma bola de neve que não para de crescer. Nos últimos 12 meses, o endividamento com o crédito rotativo, a linha mais cara quando não se paga o total da fatura, aumentou 31%. Nesse caso, a taxa de juros chega a 424% em média ao ano. 40 milhões de pessoas estão no rotativo. A dinâmica do gasto familiar, ultimamente, está muito comprometido por empréstimos. Isso daí se deve a motivos que são legítimos. Por exemplo, durante a crise de Covid, muitas pessoas tomaram empréstimo porque perderam emprego ou porque não tinha outra opção. Isso daí é justificável. Só que a taxa de juros, que na época era 2%, não é que foi para 8%, foi para 15% e permaneceu nesse patamar e vai permanecer nesse patamar elevado durante muito tempo. Isso tem feito que os orçamentos familiares implodam por dentro. O cartão de crédito ele me concede um limite, né? Agora, esse limite ele não é meu. Então, quando eu agrego o limite do cartão à minha renda, eu tenho uma renda maior fictícia, que não é real. E aí é onde a coisa desequilibra. O desequilíbrio financeiro termina em endividamento. O comprometimento da renda com o pagamento de dívidas bancárias alcança quase 1/3 da população, segundo o Banco Central. Precisa trabalhar cada vez mais em alternativas que vão fornecer e garantir à população que ela tenha uma escolha que oferece mais vantagens para ela, não cercear e retirar o que ela tem. A melhor forma de resolver isso é jogar a taxa Selic para baixo. Isso daí geraria um alívio em várias linhas de crédito, né? Não só para as famílias, como a economia de forma geral. Criar instrumentos particulares ou criar uma espécie de linhas mais baratas ou coisa do tipo, na minha opinião, parece meio puxadinho. Além de usar o cartão com cautela, a Roberta ainda passa adiante os ensinamentos. Eu passo isso para os meus filhos, né? Como que eles também administram essa questão do uso do cartão de crédito, para nunca usar além do que é possível pagar no mês seguinte, para que a gente não entre em dívidas, né? O que está falando ali no cartão de crédito. Por que aparecem números que são 65 milhões de brasileiros endividados? Porque você tem outras linhas de crédito. Você tem pessoas endividadas no cheque especial, você tem pessoas endividadas com carnês, endividadas com uma série de outras opções de crédito, né? Por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de carro, outros financiamentos, tá? Portanto, esse é um dado real. E o que o governo quer fazer? O governo, ele é bom, ele tem educação financeira. Então, o que o governo está pensando? Em criar mais linhas de crédito, né? Então, porque ele já lembra que ele criou a lei que não pode... A dívida do cartão de crédito não pode ultrapassar 100%. Não resolveu. O consignado para a empresa privada não resolveu. Eu recebo aqui diariamente empresas procurando programas de educação financeira, que elas estão percebendo que quando o consignado foi para a empresa privada, a situação piorou. Isso é fato, né? Então, o Desenrola Brasil não resolveu.
Lembra lá, você pegar o FGTS, eu escrevi um artigo há algum tempo de que estão acabando com o FGTS e não resolveu. Existe um sistema financista, um sistema que te induz ao uso do crédito, né, por vários canais, não é só essa questão do banco, né? Vamos pegar aqui, né? Os bancos, se você tem conta em 4 bancos, você tem 4 cartões de crédito, mas você tem uma renda só. Não bastasse isso, você tem uma renda de 2, você tem um limite de 3, ou que não seja, você tem uma renda de 2, mas você tem 4 cartões com limite de 1.000, você tem um limite de 4.000. Portanto, o seu limite de crédito é maior do que a sua renda. Então, essa conta... Não... E aí é interessante que a jornalista falou, não, mas professor... Sabe o que acontece? Isso não é porque a população não tem dinheiro, então ela é obrigada a usar o cartão de crédito para comprar suas despesas básicas. Cara, eu tenho que usar o meu dinheiro. Se você está usando o cartão de crédito, está usando dinheiro que não é seu. Então a conta não vai bater. Esse é o primeiro ponto. Mais um elemento que quebra esse argumento, pudera esses 40 milhões ser aquelas pessoas que ganham um salário mínimo. Pudera, mas eu atendo pessoas que ganham 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil e estouram o cartão de crédito. Logo, o problema não é a redução dos juros do cartão de crédito. O problema é com a atitude das pessoas. Porque o banco, ele não te obriga a usar o cartão de crédito. Ele não te obriga, ele te dá, ele te estimula, ele deixa você com água na boca, deixa você com tudo isso. Mas ele não te obriga. Então a gente não pode dizer que o banco, as instituições financeiras, ela te obriga. É evidente que tem aí alguns casos delicados, que você é induzido a crédito, existe fraudes, tudo bem, mas não vamos... Esse não é o problema. A grande maioria das pessoas, conscientemente, elas amam receber um cartão de crédito, elas se acham muito importantes quando recebem um cartão de crédito, e aí ela fala assim, eu não posso ter um cartão de crédito, esse limite é muito alto, mas eu vou deixar aqui para uma emergência. No primeiro final de semana ensolarado, que existe um estímulo, ele vai gastar no cartão de crédito se ele não tiver dinheiro. O que eu quero falar com isso? É que as pessoas precisam de educação financeira. O que eu disse lá, né, para a jornalista, lá a minha fala foi bastante curta, que ela tirou apenas aquela questão de que realmente, você tem uma renda e você soma, se você acopla os seus limites de cartão à sua renda, você dobra a sua renda, mas é uma renda fictícia. A conta não vai bater, quer você ganhe 1.500, 3, 5 ou 40. E recentemente eu fiz um atendimento que a pessoa tem uma renda líquida de 37 mil. E aí ela tem 2 cartões com limites de 40 mil, portanto limite de 80 mil. Outra vez eu peguei um empresário também, que ele tinha um Prolabore de 40 mil. E ele estava lá todo estourado nas contas. Por quê? Na verdade o problema não era necessariamente o cartão. O cartão é a ponta do iceberg, é a parte final. Sabe aquela questão? Eu preciso cortar o mal pela raiz. Lá há muito tempo, quando foi criado o consignado, eu nunca me esqueço, ainda estava lá na bancada do Jornal Nacional, o William Bonner e a Fátima Bernardes. Eu lembro, o William Bonner, finalmente foi aprovado o consignado para o trabalhador brasileiro. É uma linha de crédito muito mais barata, muito mais segura, facilita para a empresa, facilita para o trabalhador, que não tem burocracia e blá, blá, blá. Mudou o país. Foi essa a notícia que o Jornal Nacional deu lá, faz o quê? 15, 20 anos aí, que surgiu o consignado nacional. Não resolveu o problema das pessoas. Por que não resolveu? Não é cortando juros, também não é aumentando o salário. De um lado a pessoa ela quer que corte os juros, do outro lado ela quer ganhar mais. E se ela não trabalhar dentro dela, nenhuma das coisas vai resolver. Pelo contrário, as duas coisas vão piorar a vida dela. Eu preciso investir em educação financeira. Então eu tenho que buscar, eu como cidadão, como pessoa, como pai de família, como profissional, falar, não, eu preciso melhorar. Então foi isso que eu fiz lá na minha vida em 2007, 2008. Alguém falou para mim de educação financeira, eu falei, puxa, eu preciso disso, eu sou um analfabeto financeiro. A grande questão é que as pessoas não querem admitir que elas não têm essa competência. E aí elas começam a encontrar justificativas. Esse é um grande problema. Isso tem a ver com orgulho, tem a ver com vergonha também. Eu tinha vergonha de assumir que eu era incompetente financeiramente. Por quê? Tenho um bom diploma, formação, esforçado, trabalhador, boas empresas. Então isso é natural, não tem problema. Agora, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, sabe? O que eu vejo, então eu recebo aqui muitas e muitas pessoas que procuram, que ouvem aqui os meus conteúdos em algum lugar,
Mas daí elas vão e elas não seguem adiante com a educação financeira. Tem muitas pessoas que eu vejo, ela prefere continuar perdendo dinheiro, continuar indo no banco, pegar empréstimo, ou tentando fazer os seus puxadinhos, não, eu vou dar um jeito aqui e ali. E normalmente isso não resolve, isso é muito comum. Quantas e quantas pessoas, depois de 3, 4, Júlio, eu falei com você, lembra? Daí eu vou pesquisar aqui, eu mandei a proposta para a pessoa há 3, 4 anos. E aí hoje a situação está pior. Isso é diariamente, porque infelizmente... eu preciso ser franco com você. A maioria das pessoas, né, elas não valorizam o conhecimento, elas valorizam o gasto. Então a pessoa ela paga 5 mil reais num iPhone. Né? Ela gasta 500, 700 reais de Uber por mês. 500 reais por mês de Uber é 6 mil no ano, mas ela não paga 6 mil numa consultoria. Ela refinancia o carro e ela dá lá o carro dela com a entrada, que é 80, e compra um carro de 150 e refinancia a diferença e paga 30 mil de juros sorrindo e sai dando tapinha nas costas do vendedor. Mas ela não investe em conhecimento. E aí as pessoas preferem perder tempo da sua vida. Porque quando você tem a informação certa, a orientação certa, você vai estancar o buraco. A questão não é nem ganhar mais, não é nem o investimento também. Qual que é o investimento bom? Não é a questão de investimento. É questão de você fazer uma boa gestão. Né? Então, infelizmente, a gente vê isso. Então, eu quero compartilhar isso aqui. Como é que você sai da dívida do cartão de crédito, qualquer outra dívida? É você falar, eu quero sair da dívida do cartão de crédito ou das outras dívidas, eu quero. Para isso eu vou identificar onde eu estou errando. E para isso eu tenho que procurar um profissional. Né? Lá na entrevista foi falar com o economista. O economista não é educador financeiro, desculpa. E aí ele falou o seguinte, não, mas veja bem, a partir depois da pandemia, as pessoas tiveram que pegar empréstimo bancário porque estava sem grana ali, e aquilo dizendo, não, isso não é verdade. O endividamento da população vem muito antes da pandemia. Eu acompanho os números desde que eu me tornei educador financeiro. E teve fases boas da economia brasileira, né? Fases muito boas. E as pessoas não aproveitam. O que eu digo? Quando a pessoa fica desempregada, ela reclama que ela está desempregada. E aí ela arruma um emprego. Daí é o momento dela aprender. Não, eu passei aperto, agora eu tenho que aprender educação financeira. Não, ela começa a gastar o dinheiro. E ela esquece a educação financeira. E aí ela está empregada, ela está gastando. Porque eu digo que o maior combustível para você se endividar é você ter salário. Essa é a verdade. As pessoas não estão endividadas porque elas estão desempregadas. Atualmente nós temos uma das menores taxas de desemprego no país. E é isso que tem feito as pessoas se endividarem. Esses 40 milhões de pessoas no cartão de crédito é porque elas estão usando o cartão de crédito porque elas trabalham e elas estouram o orçamento. E o banco normalmente ele te manda cartão de crédito quando você está trabalhando. O banco ele vai continuar te mandando cartão de crédito a vida toda. Inclusive existe um negócio aí de cartão de crédito para pessoas negativadas, por exemplo. Então você vê a questão do estímulo ao uso do crédito que nós temos na sociedade. Então, na minha consultoria, eu tenho um módulo específico que é sobre o uso do cartão de crédito. E eu vejo que essa questão do cartão de crédito, ele é muito desprezada, porque as pessoas não querem, elas têm um apego com o cartão de crédito que é coisa de louco. Né? A pessoa ela não quer parar de usar o cartão de crédito ou abrir mão do cartão de crédito. Então, isso é algo que acaba havendo, né, como é que fala? Esqueci a expressão aqui. A mente fica bitolada, né? As pessoas pensam que não, eu não vou viver se eu não posso ficar sem o cartão de crédito. E aí ela não cria uma estratégia, aí ela começa a fazer puxadinho. E aí o que acontece? Vem os gurus, né, os bambambãs, e fala que tem que usar o cartão de crédito. Tem aí 2 aí que tem mais de 1 milhão de seguidor, tem best-seller, é muito famoso. E o cara fala, usa o cartão de crédito, é o melhor negócio. E aí, olha o que está acontecendo. Você precisa entender a educação financeira. Não estou falando que é proibido você ter cartão de crédito. Eu estou falando que as pessoas não têm. É que nem você dá um automóvel para uma criança de 12 anos. Esses dias uma criança, alguém atropelou o fulano lá. Quem que era? Uma criança de 12 anos. Ela não está preparada para dirigir um carro. A maioria dos brasileiros não estão preparados para ter um cartão. O cara tem 2, tem 3, tem 4. Tem pessoas que falam, não, você é proibido. Assim como tem, né? O alcoólatra não pode passar na frente do boteco. Tem pessoas que não podem nem ficar perto do cartão de crédito, nem ter na carteira. Mas as pessoas têm. E aí existe todo um estímulo social, cultural, para você usar. Volto a dizer, como é que você sai da dívida do cartão de crédito? É você falar, eu quero sair, eu quero aprender, eu quero buscar e busca conhecimento. E aí você investe, pode ter até
conteúdo gratuito. Não há nenhum problema. Existem livros, um monte de livros aí, mas você tem que investir parte do seu tempo em educação financeira. Não, eu vou buscar um empreendimento, montar um negócio paralelo, gerar mais renda para sair das dívidas. Se você não empreender a base, quem não sabe administrar 1.500, não sabe administrar 3.000, 4.000, 5.000, eu sempre falo isso. Então não é ganhar mais, não é trabalhar mais, não é rezar mais, não é esperar o pulo do gato novo, não é esperar um novo governo, não é esperar uma nova lei. Você assume, independente do governo A, B, C, D, independente de altos e baixos da economia, nós sempre tem pessoas que estão prosperando financeiramente. E a grande maioria desses casos serão pessoas que têm educação financeira, que sabem usar o seu recurso financeiro. É assim que você prospera. Educação financeira é tão importante quanto você aprender inglês, quanto você aprender tecnologia, aprender inteligência artificial, aprender sobre relacionamento, sobre autocontrole, sobre meditação, tudo isso é importante. Mas ainda, parece que não, você ouve tanta gente falar de educação financeira, mas na verdade as pessoas têm um nível muito superficial de educação financeira. E aí elas estão cometendo muitos erros. Tem muita coisa que não tem sentido que se fala, muito ensinamento errado, distorcido. E tem muito ensinamento que não serve para você. Às vezes o fulano lá está dando algum ensinamento para um contexto específico. É para um contexto profissional, é para um contexto cultural, é para um contexto de renda. Então nem tudo que você ouve, ele é aplicável na sua vida. Então as pessoas começam a fazer afirmações que você vê, não, ele está comprando gato por lebre. Ele está assumindo um suposto conhecimento que ele acha que tem, mas é um conhecimento distorcido. E aí esses dias eu citei um livro que fala o seguinte: por que pessoas inteligentes cometem erros? Exatamente isso, ela ouve as coisas, acha que ela está muito inteligente, ou até fez os seus cursos acadêmicos, não, eu sei de tudo. Não, mas você não sabe de educação financeira. Educação financeira é uma área que a grande maioria não teve. Lá na matéria eu dizia, ela falava assim, o que o senhor acha que deve resolver? Eu disse, tem que ser educação financeira para os adultos, logo para os trabalhadores, e quem pode ajudar nisso? São as empresas. As empresas devem investir em educação financeira, porque não tem, a maioria das pessoas não vão voltar para a escola. A educação básica você tem educação financeira, na faculdade ainda não tem, mas eu sempre recomendo que tenha, porque eu trabalho com muito profissional liberal, médico, dentista, advogado, psicólogo, e as pessoas, Júlio, eu fiz a faculdade, mas nunca me ensinaram a administrar meu dinheiro. E as pessoas precisam. Então uma pessoa sai com uma boa profissão, com um grande potencial, começa a ganhar dinheiro e aí ela se perde. As pessoas não se endividam porque ganham pouco. Elas se endividam porque ela ganha alguma coisa e quanto mais elas ganham, elas se endividam muito mais. Então eu tenho que parar. Qual que é o meu futuro? A pergunta que eu faço para as pessoas o que você quer para o seu presente agora? Eu vivo bem, mas eu sou escravo do meu trabalho, eu gasto tudo que eu ganho, todo mês eu fico preocupado em pagar as faturas. É isso, isso é qualidade de vida para você? Então tudo bem, segue em frente. Mas tem pessoas que querem ter qualidade de vida no presente e mais do que isso, como é que eu posso viver bem o presente e me preparar bem para o futuro? Existe uma confusão entre o que seja qualidade de vida e bem-estar em relação a luxo e em relação à ostentação. Às vezes o simples me dá qualidade de vida, mas as pessoas querem ter luxo. E aí, depois do luxo, ela vai para a ostentação. E aí, pessoas de todos os níveis culturais também. Isso aí tem a ver com valores, com princípios. Vai muito além de você investir em alguma coisa. Ou de você, o guru fala para você assim, não, pague as contas com juros mais altos. Não é isso que vai resolver. Faça lá o método 50, 30, 20. 50% você gasta com despesa fixa, 30% com despesa variável e 20% vou investir. Mas é uma fórmula furada. Essa é a verdade. Pode dar certo para algumas pessoas, dá, mas para a maioria das pessoas é uma fórmula furada. E mesmo para quem dá certo essa fórmula, essas pessoas estão perdendo dinheiro. E há como provar isso. Portanto, eu preciso raciocinar. Você tem que receber o conhecimento e raciocinar. E de pessoas sérias, não pessoas que ficam te prometendo mundos e fundos. Porque ganhar mais é você, não, eu estou com uma Lamborghini na garagem, eu tenho uma Ferrari. Isso não é para as pessoas normais. E aí as pessoas ficam seguindo esses caras aí. Agora tem um cartão de crédito que dá área VIP e um seguro no exterior de até $300 mil. Quantas pessoas viajam para o exterior e precisam de um seguro de $300 mil? Esse cartão de crédito é para um nível específico de pessoa. Tanto é que, eu nem vou citar aqui o nome do garoto propaganda, mas é um garoto propaganda muito famoso aí. Então, o meu cartão de crédito dá direito à área VIP. E daí que a área VIP? Você não precisa de área VIP. Você viaja quantas vezes por ano? Você quer ir para a área VIP Você esperou mês para comprar uma passagem mais barata e quer passear na área VIP? Eu preciso ter coerência no meu raciocínio financeiro. Isso é inteligência financeira.
E às vezes o cara que tem muita grana, ele não se preocupa com a área VIP. Ele chega lá em cima do horário, vai lá e tal, ele não quer aparecer na área VIP, tá postando no Instagram, ó, eu aqui na área VIP. Ele chegou em cima da hora, embarcou, vai lá e sai rapidinho. É assim que as pessoas fazem. Então, se você quer aprender educação financeira de maneira concreta, não só para quem está endividado, mas também pessoas, às vezes a pessoa não está endividada, mas ela não está fazendo um ótimo uso do seu dinheiro. Eu atendo muitos investidores, né, que estão perdendo dinheiro. É aquela questão, você ganha de um lado, mas perde do outro, porque você não sabe fazer um planejamento financeiro. Então, para enriquecer, não é só investir. Você tem que ter planejamento financeiro, gestão de dívida, gestão de crédito, gestão das emoções, relacionamentos e muito mais. É isso que faz você acelerar a sua riqueza. E nem sempre ser rico não é ter mais, é ter algo que te faça sobrar dinheiro, de acordo com a sua realidade, com o que você quer, com o que você considera conforto, bem-estar e sucesso, e aí você progredir. Mas tem pessoas que são escravas do trabalho. Ganha 50 mil, mas trabalha 18 horas por dia, de domingo a domingo. Então, será que é isso? Então, se você acredita nisso, segue esses gurus aí que te dizem isso. Mas existe uma linha de pessoas que querem o quê? Ter o dinheiro para te trazer bem-estar, para viver bem, para exercer sua profissão, para impactar a sociedade e trazer bem-estar para sua família e ter uma certa tranquilidade, não ser escravo da dívida, da preocupação. Eu atendi o diretor de uma empresa esse dia, ele falou, não, eu aqui, está comprovado aqui, nós temos muitos funcionários endividados, inclusive nós tivemos casos de pessoas que queriam se suicidar. Então isso é muito grave. Eu já atendi um cliente há alguns anos, ele falou, Júlio, eu estava prestes a jogar lá do 18º andar da empresa, porque eu estava super endividado, eu estava envergonhado e assim por diante. Uma pessoa com cerca de 40 anos, inteligente, com uma boa renda. A educação financeira é muito mais do que ficar ouvindo esses gurus de investimento. É isso que eu tenho falado para as pessoas. Então, voltando aqui, se você quer aprender uma educação financeira séria, consistente, que seja aplicada na sua vida, quer você esteja endividado, quer você esteja equilibrado, ainda não invista, quer você seja investidor, eu quero te conhecer, entender a sua realidade. E aí eu vou te falar como eu posso te ajudar. Muito simples assim. Sem desespero, sem gatilho da escassez, sem gatilho da urgência. Não precisa. Se você quer buscar, eu estou aqui à sua disposição. Eu fui atrás, né? Eu queria mudar, eu falei, eu quero isso para mim. E comecei a aplicar, isso mudou minha vida. Por isso que eu compartilho com as pessoas esse conhecimento. Então é isso, que você tenha sucesso, que você reflita sobre isso e que você conquiste o bem-estar financeiro.